exposição foi um aprendizado, algo que eu sempre imaginava, escrevi sobre, mas recebendo essa incumbência que recebi da Fundação Mafre de Madrid, no ano ainda de 2009, eu imediatamente aceitei esse desafio, mas a ideia é que tem que ficar muito claro do que se trata uma história da fotografia de um país que comumente é confundido com a história de um país através da fotografia, ou vice-versa. Na realidade, nós estamos falando de dois gêneros de história, duas áreas tão amplas de investigação, estão as próprias fontes, os próprios documentos fotográficos. De modo que os enfoques são diferentes, as fontes são as mesmas, ou praticamente as mesmas. A preocupação maior aqui é que a fotografia fosse apresentada como instrumento, meio de conhecimento, de investigação e de reflexão sobre determinado tema, sobre determinado período, sobre determinado objeto. E foi isso que foi feito para quem viu essa exposição. Nós trabalhamos aqui em torno de 170 anos da imagem fotográfica no Brasil. É uma técnica, mas ela é muito mais do que um reflexo do seu momento, ela produz o seu contexto. Porque nós tentamos, de alguma maneira, tratar a fotografia não apenas como um produto, mas como uma produção do seu momento. Antropóloga que sou, eu acho que essa ideia de brasileiros, brasilidade, eu tenho muito receio da ideia de engessar e construir uma essência. Nós, brasileiros, somos assim. No entanto, eu fico pensando que, na longa duração, né, a gente vê que nações constroem linguagens, nações constroem vocabulários, não naturezas biológicas. Eu penso que a cultura é uma segunda pele, é quase uma segunda natureza. Então é um pouco dessa segunda natureza que eu falo. Dessa exposição, fiquei curiosíssima para vê-la. A primeira vez eu fiquei 2 horas, depois eu voltei mais 2 ou 3 vezes para vê-la com mais vagar. E fiquei pensando no que ela representava, né? O que a gente estava vendo aqui. O que era narrar a história de um país por meio da fotografia e até que ponto aí eu me colocava como uma maneira provocativa. Mas até que ponto a gente não está ilustrando os textos da mesma maneira? De onde a gente partiu para contar essa história e essa representação? Será que conseguimos ser tão independentes assim? E foi com esse olhar que eu percorri essa exposição as 3 vezes que eu vim e cheguei à conclusão que sim, realmente o Boris e a sua equipe conseguiram dar esse passo. Não é a primeira vez, acho que a gente já falou isso em vários textos, em vários livros, sempre isso foi dito, mas eu confesso para vocês que eu vi aqui pela primeira vez personificado a fotografia entrando no mundo da cultura e se tornando protagonista. O que a gente vê nessa exposição não é mais o que nos contaram, o que nos disseram, mas como nós gostamos de nos ver, como nós quisermos ser representados. Esse o Boris sempre falou, né? A fotografia não é a realidade. Não, mas ela cria a realidade. Porque a gente representa o que a gente acredita e acabamos nos comportando como aquilo que foi representado. O que ela tem de mais rico para mim é exatamente isso. Não o que ela traz aqui, mas a possibilidade da gente pensar realmente na fotografia como narradora, da fotografia que finalmente a gente aprende a lê-la, mas não simplesmente a recebê-la. Tem um olhar de nação nessa fotografia, sim. Para nós
curadores, quando você faz uma exposição que não tem que ter um fluxo histórico como essa exposição tem, fica muito mais fácil quando uma imagem é absolutamente contemporânea e você fazer a leitura disso e a passagem de uma imagem para outra. Porque o que essa exposição traz é um desafio sequencial. Então essa exposição, o desafio imenso para mim é o fato de como você entra no século XIX e faz essa passagem imediata e sem nenhum rompimento, sem nenhuma ruptura para as imagens, digamos, da contemporaneidade. Como selecionar cerca de 450 imagens e parar em 2003 sem que esse fluxo não fique esvaziado? Essa exposição, ela propõe também, além de você ter que entender, de certa forma, entre aspas, o que cada imagem quer dizer, cada significado que ela propõe, o fato de como você vê a transformação não só do país, mas do olhar do fotógrafo. O que a gente tem é uma reflexão, como o Boris muito bem colocou, sobre todo esse aspecto dessa nossa vida nacional. É um processo longo e muito denso de trabalho que faz com que você não possa dizer que é uma exposição... é uma exposição linda. Sim, é uma exposição linda, mas é uma exposição, sobretudo, de reflexão. Esse tema é fundamental. A fotografia como protagonista, como sujeito cultural e não como técnica, como objeto, como instrumento auxiliar, né? É um protagonista cultural. É uma produção simbólica humana tão importante como todas as outras manifestadas pela nossa inteligência. Fotografia é, antes de tudo, cultura. E fotografia é memória, pela sua própria natureza de registro temporal e espacial. Eu estou falando de uma iconologia das imagens. E não só de uma iconografia das imagens, que também traz conhecimento. Mas é um conhecimento que pode passar batido. Mas de um pensar através da imagem. A palavra inaugural, esta noite, foi do professor Boris Kosoy, com um simples enunciado: aprendizado. E eu queria fechar com essa palavra inaugural, porque o que nós tivemos essa noite aqui foi um momento de aprendizado. Muito obrigada a todos.